Medicina Oculta, livro primeiro. Samael Aunvior. O homem em sua ignorância para com Deus torna-se responsável por suas desditas, esquecendo-se que cada um tem o que merece e que o homem é filho de suas obras. Enfermamos não por causa de obra ou força estranha, mas por nossos próprios erros. Medicina Oculta é um livro que te ajudará a teres um corpo sadio para que possas cumprir com o fim para o qual Deus te pôs na terra, mas não te esqueças deste teu fim último, são os desejos do autor. Samael Aunvior Buda Maitreya Kalki Avatar Dara de Aquário. Ao ler esta obra entrega-se à presente obra intitulada Tratado de Medicina Oculta e Magia Prática ao conhecimento dos espiritualistas, botânicos, médicos desprevenidos e todos aqueles investigadores sinceros que desejam encontrar nos distintos aspectos da ciência das plantas fontes inesgotáveis de saúde e cura, livre dos preconceitos do intelectualismo diletante que detém quase sempre a evolução do espírito. Aos materialistas que constituem a coorte dos maiorais neste planeta, a quem nada satisfaz, a não ser aquilo que passa pelo exame de seus sentidos externos, aconselhamos ler esta obra sem apaixonamento. Seguramente encontrarão em suas páginas esse elo perdido que abertamente vinham negando, protegendo-se nas mais descabeladas ideias, numa atitude de desafio diante do espírito dos seres e das coisas. O autor do presente livro, Samael Aunvior, portador nesta era de Aquário do lampadário do Cristo, será sem dúvida alguma o personagem central dos próximos 2000 anos pelos quais a humanidade terá de passar em um processo lento de superação para alcançar e desfrutar, os vencedores, das excelsitudes espirituais da Jerusalém Celestial. Este ser excepcional, maravilhosamente simples e humilde, de profunda sabedoria, como são todos aqueles que levam em sua fronte a estrela setenária dos realizados em Cristo, almejando um mundo melhor, quis entregar à humanidade suas experiências no estudo empírico, cerimonioso e ritualístico das plantas. Natura non facit saltus. Esta verdade tão evidente não foi considerada nas universidades, em cujos laboratórios somente se investiga as reações dos elementos constitutivos da matéria sem averiguar o espírito que a anima. Por isso, o homem sempre fracassou em todos seus intentos científicos e buscou inutilmente a ciência de curar por meios diferentes dos naturais. Ele deixou de lado esse imenso poder radiante que as plantas e todos os seres da criação têm, o qual, quando sabiamente empregado, faz com que os seguidores da verdade exclamem: levanta-te e anda, tua fé te salvou. Os incrédulos, os espiritualistas defraudados, os discípulos enganados, encontrarão neste livro o conhecimento que lhes falta para não seguirem estacionados no meio de sua noite tenebrosa, que foi para onde os levou sua desorientada mente devoradora de teorias, a qual só lhes serviu para estimular sua vaidade, mas jamais para encontrar o caminho, a verdade e a vida. O homem sempre foi vítima de sua ignorância, porque em seu imenso orgulho de Homo sapiens não se deu ao trabalho de investigar e experimentar se o averiguado por ele, ou pelos demais, seria bom, justo e útil. Ele somente soube ladrar na noite dos tempos diante da verdade que inutilmente resplandecia. Os estados ginas, tema extensamente tratado pelo famoso Dr. Mário Roso de Luna, quem se ocupou por muitos anos com a história da medicina espanhola, estão completamente develados na presente obra em seu puro aspecto prático. A elementoterapia constitui a mais prática revelação que a humanidade terá nesta era. O herbateiro, diz o mestre Vior, e o médico alopata se identificam porquanto ambos estudam unicamente o corpo físico dos seres vivos. O médico gnóstico estuda o homem e a planta em seu tríplice aspecto de corpo, alma e espírito. Fazendo uso desta técnica, o leitor encontrará métodos simples a fim de curar as enfermidades.
O câncer tem se constituído em um enigma a ser resolvido pelo homem desde o princípio das idades. Em uma fórmula simples, porém de grande efetividade, sem tratamentos ineficazes de rádio, sem exames de laboratório ou alopatias, o mestre Aunvior entrega à humanidade a sua cura secreta. O mesmo acontece com a lepra, a sífilis, as enfermidades do sexo, etc. Nada escapa à prática e à experiência deste grande médico gnóstico, pois como ele mesmo me manifestou, este livro me custou anos de intensa investigação na selva, onde desafiei todo tipo de contingência, sofrendo duras experiências e imensos sacrifícios, porém tudo o fiz para o benefício da pobre humanidade doente. A terminologia e personagens que constituem algo assim como a plana maior dos mestres indígenas do Tibete colombiano, Serra Nevada de Santa Marta, são tema obrigatório para o autor, porquanto da sabedoria, religião e costumes dos índios aroacos ou bintucus o mestre Samael aprendeu muitas das fórmulas e das práticas mágicas reveladas no presente livro. A luz ou a verdade tem 7 aspectos ou raios. Seguindo qualquer um deles, bem dirigido, bem encaminhado, o ser humano pode se realizar. Os investigadores do oculto associam estes raios às raças que povoaram a Terra. Assim temos o raio maia, o raio hindu, o raio egípcio, etc. Os mestres do raio maia, venerados pelos aroacos além das picadas da Serra Nevada de Santa Marta, são grandes sacerdotes e profundos conhecedores dos segredos da natureza, os quais quando invocados, segundo os métodos dados pelo mestre Vior, ajudam aqueles que aspiram progredir na senda. Buscadores da verdade, cientistas defraudados, botânicos sem hipocrisia, médicos sem preconceitos, diletantes, espiritualistas sinceros, materialistas sem requintes intelectuais, rebeldes de todas as tendências, detenhai vossos passos, meditai por um momento para ver se não estáis equivocados como os homens do passado. A história da humanidade está cheia de retificações e de erros que sempre custaram caro. Estudai detidamente os ensinamentos que tão desinteressadamente vos brinda o grande avatar de Aquário neste livro. Uma vez examinados por vossa mente, tereis de convir comigo que a verdade sem reticências, sem léxicos rebuscados, a fórmula da vida sutil e a humildade, produto e virtude da sabedoria, campeiam desde o início até o fim nesta joia inapreciável que se entrega ao conhecimento dos que querem ver e ouvir. O autor é um ser profundamente desinteressado. Não lhe importa senão a realização da humanidade, por isso se manifesta simples e humilde, como simples e humildes são os seus sábios ensinamentos. Homenagem com esta obra rendemos uma cálida homenagem à memória do bendito e venerável Guru Iracocha, arcebispo da Santa Igreja Gnóstica, quem se chamou Arnoldo Krummeller quando esteve encarnado. O mestre Iracocha, em sua passagem pela Terra, difundiu pela primeira vez a doutrina dos gnósticos e, para os chamados, escreveu muitas obras brilhantes, cujos inefáveis esplendores cresceram com o curso dos séculos. Agora o arcebispo Iracocha, venerável mestre da grande fraternidade branca, encontra-se nos mundos internos, oficiando na Santa Igreja Gnóstica e ajudando a milhões de almas. Todos os estudantes da brilhante senda, na América, agora estão voltando seus olhos para a sábia doutrina dos gnósticos. Rendemos também homenagem ao grande Paracelso, cuja ciência ainda não foi compreendida pela humanidade. Sabedoria e amor são as colunas torais da Loja Branca. Verbum est Codex. Ao leitor o que pousar seus olhos neste livro precisa saber que a humanidade do século XX não está preparada para entendê-lo. Isto significa que não foi escrito para os bárbaros desta época tenebrosa, mas para as gerações do século XXII em diante.
Se tu és, leitor amigo, um dos chamados, abre confiantemente, estuda e pratica-o. Aprende nele, sela teus lábios. Para trás profanos e profanadores. A magia é uma espada de dois gumes. Tanto dá vida e defende os puros e virtuosos, como fere e destrói os impuros e indignos. Vós, profanos e profanadores do século XX, ao não compreenderdes nossa missão e nossos ensinamentos, ignorantes de nosso sacrifício, ireis rir indiferentes e blefar-nos uns perseguir-nos, outros. Em boa hora. Pois se estamos dando com largueza e generosidade, necessariamente temos que receber de todos alguma coisa. Homens de Aquário. A Vior, o grande avatar da nova era, escreveu para vos este livro. Levantou o véu do santuário para que vos oficieis nele. O autor introdução. Chegou a hora das grandes decisões e não há tempo a perder. Estamos assistindo à derradeira agonia de uma raça caduca e degenerada. O mundo cobriu-se de horríveis trevas. Alaridos lastimosos escapam do abismo cavernoso. Estalou a tempestade dos exclusivismos e o raio da justiça cósmica brilha terrível na augusta imensidade do pensamento. A grande ramira foi julgada pelos deuses inefáveis e agora está caindo no insondável abismo. O anticristo da ciência oficial, vestido de púrpura, senta-se em um trono de blasfêmias. Como hiena voraz, devora homens. Sem piedade e insaciável. Chegou a hora das grandes decisões. Os venerados heróis da sabedoria em compactas e nutridas fileiras de luz e glória se apressam para travar a batalha final contra os falsos apóstolos da medicina. As fanatizadas forças dessa ciência dividiram-se em inumeráveis seitas que se combatem mutuamente. Dessa contenda, como mudas testemunhas, os ossários guardam os restos sagrados dos seres queridos. A grande ramira foi ferida de morte. Do fundo do abismo escapa um hálito de guerra, um augúrio de desgraça. A ciência oficial da alopatia, satirizada desde Molière até Bernard Shaw, declarou-se infalível e seus falsos pontífices perseguem os apóstolos de Deus. Chegou a hora das grandes determinações. As inumeráveis seitas médicas, fanatizadas pelos seus líderes exclusivistas, estão empenhadas em uma luta de morte, desesperada e sem nobreza. O campo de batalha está cheio de bandeiras. Psiquiatras, alopatas, homeopatas, botânicos, naturalistas e bioquímicos combatem entre si e se repelem no desolado campo da Via Crucis humana. O famoso sifilógrafo Wassermann resolveria por acaso o problema da sífilis. O que conseguiram fazer no campo dos resultados efetivos os sistemas de Pneip, de Keles e de Kuhn pela grande órfã? O problema da lepra ou da tuberculose estaria solucionado ainda que parcialmente. O que ocorreria com os ensaios de Hahnemann de Schussler? Porventura redimiram o gênero humano do tifo ou da varíola? E vós, ingênuos botânicos, que profanastes o reino vegetal convertendo em produtos de farmácia, conseguistes dizimar as enfermidades da humanidade? Nécios botânicos, charlatões enganadores e ignorantes, como assassinais as plantas medicinais para sanar com seus despojos? Não vos haveis dado conta de que as plantas são os corpos físicos das criaturas elementais da natureza? Não haveis averiguado que nenhum cadáver vegetal ou animal pode curar? Estais crendo que se pode animar a vida com substâncias mortas?
Não sabeis vós, botânicos ensaístas, que não é a planta que cura, mas o elemental da planta e que cada planta é o corpo físico de uma criatura da natureza? Ouvi-me. Até agora não haveis feito maior coisa do que profanar cadáveres vegetais, animais e humanos. Porém, qual de vos sabe manejar a vida? Quem de vós, botânicos vivissectores de plantas, conhece a fundo o ocultismo dos vegetais? Quem sabe manipular os elementais das plantas? Cada organismo vegetal é o corpo de um elemental da natureza. Está dito que não é a planta quem cura, e sim o elemental da planta e seus mantras cantados incessantemente. Quem quiser oficiar no grande templo da sabedoria tem que saber manipular as criaturas elementais dos vegetais. Isso terá de fazer quem quiser manejar a vida. O elemental de uma planta reage furioso contra o ervateiro que desgarra seu corpo físico. Esse vegetal assim ferido não somente não cura, como causa danos. A vitalidade do vegetal altera-se psiquicamente com a ira e o terror que se lhes cause. O elemental de cada planta tem seu ritual, seus mantras e suas horas, que são entregues ao médico que sabe ordenar com amor e impor-se com carinho. O insigne mestre Paracelso assim se expressou em seu Fundamento Sapientia. Há duas espécies de conhecimento. Há uma ciência e uma sabedoria médica. A compreensão animal pertence ao homem anima, mas a compreensão dos mistérios divinos pertence ao Espírito de Deus nele. Enquanto a ciência médica inventa remédios patenteados, que mudam incessantemente como a moda das mulheres, há uma antiquíssima sabedoria médica que tem sua origem nos primeiros fundamentos do mundo e que nunca mudou suas fórmulas. Esta sabedoria divina conserva-se em santuários afastados da falsa civilização materialista. Esta sabedoria médica é guardada zelosamente pelos mestres de sabedoria em lugares secretos, inacessíveis aos mercadores do templo. Com as fórmulas exatas dessa arcaica sabedoria médica, pode-se curar todas as enfermidades, mesmo as consideradas incuráveis. A lepra, a sífilis e o câncer tornam-se insignificantes, como brinquedos de criança, diante do terrível poder do médico gnóstico que maneja a vida. Gnose é o nome dessa antiga sabedoria médica que desde a aurora da criação jamais mudou suas fórmulas porque são exatas como uma tábua pitagórica. Nelas comungam a ciência, a mística e a arte régia em um conúbio divino. Essas fórmulas têm seu fundamento na elementoterapia que é a arte régia da natureza, já que nos ensina a manipular as criaturas elementais dos vegetais, antigamente conhecidas com os nomes de Silvanos, Dríadas, Amadríadas e Faunos. Esses elementais das plantas, que o médico gnóstico maneja, são os Dulce de Santo Agostinho, as fadas da Idade Média, os do Iriog dos gauleses, os Grove Maidens dos irlandeses e os Anima dos sábios médicos gnósticos e dos fraternais índios da Serra Nevada. De Santa Marta, Colômbia. O insigne mestre Paracelso dá o nome de silvestres aos elementais dos bosques e de ninfas aos das plantas aquáticas. Nos livros sagrados de todas as antigas religiões, o santo simbolismo vegetal encontra-se amplamente exposto. Recordemos a árvore da ciência do bem e do mal do Jardim do Éden, símbolo terrível da força sexual e na qual se acha a redenção ou a condenação do homem. Lembremo-nos da árvore de Sefirotes da Cabala, do Asvata ou figueira sagrada, símbolo da sabedoria divina, do Aona dos masdeístas, no qual Zoroastro representou o sistema nervoso e o sistema líquido do homem, do Zampon do Tibete e do Yggdrasil, do Carvalho de Perécides e dos antiquíssimos celtas. As religiões antigas representam seus fundadores adquirindo sabedoria debaixo de uma árvore.
Assim, vemos o grande Gautama, o Buda Amitabha, recebendo a iluminação debaixo da árvore Bodhi, a qual ainda existe na velha Índia. Cristo é uma exceção desta regra, já que Cristo é a própria sabedoria. Ele é o Logos solar, cujo corpo físico é o Sol. Cristo caminha com seu Sol da mesma forma com que as almas humanas caminham com seu corpo de carne e osso. Cristo e a luz do Sol. A luz do Sol é a luz do Cristo. A luz solar e uma substância cristônica que faz brotar a semente e crescer a planta. Na escura dureza do grão fica encerrada essa substância do Logos solar, que permite à planta se reproduzir incessantemente com vida gloriosa, pujante e ativa. O folclore, a história da magia e da bruxaria, os relatos comprovados de assassinatos e mortes à distância por feitiçaria, só foram possíveis com a manipulação dos elementais das plantas. Esta ciência que eu batizo com o nome de elementoterapia, a arte régia da sabedoria médica, é tão antiga quanto o mundo. Não se pode ser médico sem ser mago nem mago sem ser médico. O ervateiro e o médico alopata identificam-se porquanto ambos estudam o corpo físico dos seres vivos. O médico gnóstico estuda o homem e a planta em seu tríplice aspecto de corpo, alma e espírito. O médico gnóstico trata as plantas e os homens da mesma forma. A terapêutica gnóstica é mística, simbólica e alquimista. Há duas classes de anjos: anjos inocentes e anjos virtuosos. Os elementais das plantas são anjos inocentes e os homens perfeitos são os anjos virtuosos. Na gloriosa Índia dos Rishi, não há povo que não tenha a sua árvore mágica, a cujo gênio elemental rende culto. As tradições helênicas sustentam que cada selva tem seu gênio e cada árvore a sua ninfa. Não é raro ver-se sobre as nilgires árvores sagradas com figuras secretas em rubro e azul gravadas em seus troncos e ao pé delas algumas pedras pintadas de vermelho. Essas árvores sagradas são locais de sacrifício e oração, sendo nelas encontrados restos de animais e mechas de cabelos oferecidas pelos enfermos e possessos em ação de graças ao gênio elemental que os curou. Os indígenas chamam os gênios elementais dessas árvores de Munis Purans. Comumente, tais árvores pertencem à família dos ilex. Algumas vezes são das chamadas cinames selvagens, entrando também as conhecidas com a denominação de Eugênia. No original livro de E. Boscovitch figuram interessantes testemunhos de alguns sábios que afirmam o que há milhões de anos as tribos indígenas da América já sabiam, que as plantas têm alma, vida e sensibilidade semelhante à dos seres humanos. Erasmo Darwin disse em seu Jardim Botânico que a planta tem alma. Recordemos que homens eminentes como Demócrito, Anaxágoras e Empédocles sustentaram essa mesma tese antes de aparecerem no mundo essas falsas luzes da civilização moderna. Em épocas mais recentes, surgiram outros que sustentaram ser voluntários os movimentos das raízes. Vrolik, Edvik, Bonnet, Ludwig F. Ent. Smith afirmam que a planta é suscetível de sensações diversas e que conhecem a felicidade. Finalmente, o sábio Theodor Fechner escreveu um livro intitulado Nan der Uber das Leben der Pflanzen, onde dá provas suficientes de que a planta tem alma. O que a nós gnósticos move é compaixão e que somente agora ocorra aos cientistas afirmar, como tese novíssima, isso da alma das plantas, quando o gnosticismo o sabe desde o nascimento do mundo e o sabe também qualquer indiozinho da Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia. A sanguinária alegra-se e mexe seus ramos quando dela se aproxima o sábio que sabe amá-la.
A dormideira, sensitiva, recolhe suas folhas e adormece muitas vezes antes de que o médico gnóstico a tenha tocado. O elemental da planta alegra-se quando a amamos e enche-se de dor quando a ferimos. O organismo físico dos elementais da natureza é análogo ao humano. A respiração das plantas realiza-se através das traqueias de Malpighi, compostas por uma película celular enrolada em espiral e dotada de contração e expansão. Segundo as experiências científicas de Calandrini, Duhamel e Papin-Boar, é o único fundamento da vida vegetal. Sustenta Bertolon que o ar exerce sobre a seiva do vegetal uma ação análoga à que exerce sobre o nosso sangue. Experiências de engenhos, Moe, Garrin, Alice e de Teodoro de Saussure provam cientificamente que o lado inferior das folhas está cheio de pequenas bocas estomacais, órgãos de respiração. As plantas inalam anidrido carbônico e exalam oxigênio. Suas raízes servem de estômago e com seu sêmen emulsionam os elementos da terra transformando-os em inefáveis arcanos da substância de Deus. Esses arcanos são os instrumentos que os elementais das plantas usam para sanar o enfermo, o que, porém, só ocorre se o médico gnóstico preencher os 3 requisitos indispensáveis: amor a Deus e ao próximo, ritual perfeito e diagnóstico exato. A elementoterapia ensina ao médico gnóstico como manejar os elementais vegetais. A elementoterapia é a sabedoria que permite ao médico gnóstico manejar a vida. Até agora, os botânicos não fizeram mais do que manipular as formas, jamais a vida, porque a vida só sabe manejar o médico gnóstico que estudou a elementoterapia. Os botânicos são os dissecadores das plantas, os profanos e profanadores do templo da natureza. Os alopatas só conhecem a biomecânica dos fenômenos orgânicos e ainda superficialmente, nada sabendo do fundo vital. Os alopatas, como os botânicos, são destros em manejar formas cadavéricas. Do ponto de vista fisiológico ou patológico, poderíamos dizer, com propriedade, que os alopatas são vivissectores de animais e de homens. Os homeopatas, os bioquímicos e suas parentelas são tão somente os filhos pródigos da botânica e da alopatia. Chegou a hora das grandes decisões e não há tempo a perder. Corresponde aos homens divinizados expulsar aos mercadores do templo com o látego da vontade. Chegou a hora em que devemos nos libertar de toda conjunção social, escolas, seitas, religiões e dogmatismos, para regressar com alegria ao templo da natureza. Devemos rebelar-nos contra todo tipo de teosofismos, rosacrucianismos empolados e espiritismos fanáticos. Devemos queimar o bezerro de ouro, o dinheiro, abandonar as cidades e voltar ao seio da natureza. Quando o homem regressar ao seio de sua mãe, a natureza, ela lhe dará pão, abrigo e sabedoria. Ela lhe dará o que nenhum líder político pode dar: sabedoria, pão e abrigo. Cabe a nós agora voltar à sublime mística cósmica da bendita Mãe do Mundo. Chegou a hora de oficiar no templo da deusa Mãe do Mundo, e assim o faremos com a mesma sabedoria que o homem conheceu na antiga Arcádia, antes que se encerrasse na vida urbana. Nós chamaremos a esta arcaica sabedoria médica de elementoterapia. Esta é a sabedoria dos médicos gnósticos. A ditos médicos, os gnósticos, se lhes chama espirituais porque mandam nos espíritos das ervas e das raízes e os obrigam a pôr em liberdade os enfermos que aprisionaram. Da mesma maneira, se um juiz põe um preso nos cepos, o juiz é o médico do preso porque tendo as chaves, pode abrir as fechaduras quando quiser. A essa classe de médicos pertenceram Hipócrates e outros mais. Paramirum. Prólogo 3.
Paracelso. O eminente médico gnóstico alemão, Dr. Franz Hartmann, disse: o verdadeiro médico não é um produto das escolas acadêmicas, ele chegou a sê-lo mediante a própria luz da sabedoria divina. Teólogos, que nada sabeis de Deus. Médicos, que ignorais a medicina. Antropólogos, que desconheceis a natureza humana em todas suas manifestações. Advogados, que não tendes sentimento algum de bondade nem de justiça. Cristãos, que a cada instante atraiçoais o Mestre. Juízes, que jamais julgais vossos vícios e defeitos. Governantes, que não aprendeis a governar as vossas baixas paixões. Sacerdotes, que explorais as fanáticas seitas do mundo. Mercadores, que não respeitais nem o pão que a mãe natureza dá a seus filhos. Vos prostituístes tudo com o vosso asqueroso dinheiro. Ai de vos e de vossos filhos. Ai dos moradores da terra. Porque cairão facas sobre as cidades. Nas trevas do abismo escuta-se gemer lastimoso e o ranger de dentes. A medicina oficial explorou a dor humana. Quando o homem se separou da natureza para cair prisioneiro na vida urbana, caiu nas mãos das potências tenebrosas e aprendeu dos magos das trevas a falsa ciência. Foi quando conheceu a dor. Agora, compete ao homem retornar ao seio da natureza para recuperar as posses perdidas. Cada elemental da natureza representa determinados poderes da bendita deusa mãe do mundo, e só pode ser realmente mago e médico aquele que sabe manejar os poderes da natureza, encerrados em cada erva, em cada raiz, em cada árvore. O pensamento é uma grande força, porém tudo é dual na criação. Toda intenção oculta, se quiser se manifestar, necessitará de um instrumento físico que sirva de vestido à ideia, esse instrumento e o vegetal que lhe corresponde. Só pode ser mago aquele que sabe o segredo de mandar nos elementais vegetais. O uso do magnetismo animal, a transmissão da vida, múmia, o transplante das enfermidades e outras coisas análogas, sabiamente descritas por Paracelso e Cornélio Agripa, somente são possíveis para o médico gnóstico que sabe manipular as criaturas elementais das plantas. A transmissão do pensamento torna-se fácil quando se opera por meio dos elementais vegetais, pois, como já se disse, tudo igual na criação. Esses conhecidos sistemas de Marden, Atkinson, Mesmer e Paul Jagot, essas escolas pseudo-espiritualistas, jamais poderão ensinar ao homem o sábio uso da força do pensamento, porque força e força são coisas muito unidas na criação. Toda onda mental tem seu expoente em alguma planta, e para que as ondas mentais se cristalizem, tem que se revestir com os poderes ocultos da planta que lhe corresponde. Não há nada no universo que não seja dual. Os atletas da concentração do pensamento perderão seu tempo miseravelmente se não souberem combinar as ondas mentais com os poderes da natureza encerrados nas plantas. Enquanto o homem não regresse ao seio da natureza, seus pensamentos, como sua vida, serão completamente superficiais e artificiais. Ademais, negativos e inócuos. O homem precisa abandonar os falsos templos de ídolos da vida urbana e voltar ao seio da bendita deusa mãe do mundo. Ela lhe dará luz e sabedoria, poder e glória. Aos templos da natureza regressarão os filhos pródigos quando abandonarem a vida urbana e voltarem ao seio da deusa natureza. Os templos da deusa mãe do mundo, situados nas gargantas das montanhas e nos vales profundos, aguardam apenas que o homem bata às suas portas para recebê-lo e para blindá-lo com amor, sabedoria, pão e abrigo.
Estes são os mandamentos do bendito. Até agora, amados discípulos, somente haveis ouvido falar do Tibete Oriental e dos santos mestres que ali moram. Franz Hartmann falou dos mestres do templo oculto da Boêmia e Krumneller, Viracocha, dos templos de Montserrat na Espanha e de Chapultepec no México. Nossa amada América do Sul também tem os seus templos majestosos, embora ninguém tenha falado deles. São eles os templos da deusa natureza, os sagrados templos dos mistérios do raio Maia. Até agora, somente haveis ouvido falar dos mestres asiáticos e europeus. Muitos estudantes espiritualistas desejariam progredir internamente, porém não conseguem porque não encontraram o caminho que lhes pertence, seu raio e tônica próprios que estão de acordo com o seu sangue e sua psique. Não se deve esquecer que na América do Sul o sangue índio predomina sobremaneira e há milhões de seres humanos que pertencem ao raio Maia. Contudo, vou falar desses mestres do raio Maia e descorrer pela primeira vez a cortina que os oculta. Kaluzuanga, o primitivo deus da luz, o grande mestre do sol, tem um recanto de sabedoria esotérica no templo de Buritaca, sede da sabedoria antiga, localizado na costa atlântica. Conchuvito Muira, Deus poderoso. Cacazintana, Deus poderoso. Nuestro Padre Seancua. Nuestro Padre Seucul. Mama Caco Bescunde. Mama Batunari. A Saga Maria Pastora, mestra de sabedoria. O Deus Coimágua. Este mestre é o Deus das tempestades com poderes sobre as estações do inverno, do verão, do outono e da primavera. O Deus Temblor, Tremor, um menino inocente que faz tremer a terra, cujo nome não vem ao caso mencionar. Esses mestres da venerável loja branca do raio Maia são os silenciosos vigilantes da América Latina. A Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia, e outro Tibete poderoso e antiquíssimo. Kaluzuanga, o primitivo deus da luz, admitirá alegremente em seus mistérios as almas sedentas do raio Maia. A chave para entrar no templo de Kaluzuanga, o mestre índio, é a seguinte: o discípulo sentar-se-á em uma cadeira, de frente a uma mesa, apoiará os cotovelos sobre a mesa e sustentará a cabeça com a mão esquerda, enquanto que com a direita fará passes magnéticos sobre a cabeça, desde a testa até a nuca, com o propósito de magnetizar a si mesmo e de atirar com força, com os passes magnéticos, o corpo astral para fora na direção do templo de Buritaca, antiga sede de sabedoria do raio Maia. O discípulo unirá sua vontade e sua imaginação em vibrante harmonia, fazendo um esforço para adormecer. Deve se sentir atuando com sua vontade e imaginação, como se estivesse em carne e osso no templo de Buritaca. Mentalmente, pronunciará os seguintes mantras ou palavras mágicas. Omnis Baum Ignus, pronuncia-se estas palavras de forma seguida, alongando-se o som das vogais de até se adormecer. Depois de algum tempo de prática, o discípulo sairá do corpo físico em seu astral e Kaluzuanga, o sublime mestre do raio Maia, o instruirá em seus mistérios e lhe ensinará a sabedoria médica. Kaluzuanga primeiro prova o valor do invocador e aparece gigantesco é terrível para testar o discípulo. Se este for corajoso, será instruído na sagrada ciência dos mamas. Os médicos gnósticos da Serra Nevada de Santa Marta curam a sífilis em 15 dias, curam a lepra de último grau em 9 meses precisos e a tuberculose em 15 dias. Não há enfermidade que os mamas arlacos não possam curar e acham graça da ciência dos civilizados do século XX. Os mamas afirmam que para a civilização moderna chegar ao seu grau de cultura será preciso que se passem centenas de anos.
Nos cumes cobertos de gelo da Serra Nevada de Santa Marta vive um poderoso sábio iniciado, cuja idade é realmente indecifrável. Esse grande iluminado Yanomami é presidente do governo dos índios Aruacos. Esse Mama tem poderes sobre a criação inteira e é profundamente venerado pelos índios de toda a Serra Nevada. Tem um cristal octaédrico sobre um trípode onde se refletem as imagens das pessoas que a ele se dirigem, não importando a distância que se encontrem dele. Os mamas diagnosticam as enfermidades pondo uma esfera de vidro sobre a nuca do paciente. Por ali, auscultam o interior do organismo melhor do que com os raios-x. Eles sorriem desdenhosamente do complicado mecanismo da ciência oficial. Para diagnosticar uma doença de um paciente que se encontra a muitas milhas de distância, basta-lhes colocar a esfera de vidro sobre as roupas do enfermo. Algum dos cientistas modernos poderia fazer isto? Que maravilhoso seria se, abandonando a sua suficiência universitária, fizessem um esforço e fossem estudar medicina maia na Serra Nevada de Santa Marta, na Colômbia. Do intelectualismo sem espiritualidade saem os velhacos e estes têm sido a desgraça do mundo. Os médicos índios curam e muitas de suas curas são instantâneas porque eles conhecem, desde os mais remotos tempos, o correto manejo dos elementais. Há também templos de luz em Taganga e Gaíra, costa atlântica da Colômbia. Nesses templos ocultos moram os grandes iniciados do raio maia. O majestoso templo da Serra Nevada de Santa Marta e o augusto santuário dos altos iniciados da Serra. Tais templos estão em estado de jinas, isto é, dentro da quarta dimensão. São catedrais da natureza onde moram os grandes sábios da cobra. A chave para viajar em corpo astral, na forma que deixamos exposta, a devemos a Kaluzuanga, o poderoso Deus Filho dos 7 mares vermelhos e dos 7 raios do sol. Fazendo uso desta chave, os discípulos poderão sair do seu corpo físico cada vez que o desejarem e comparecer em corpo astral nos templos do raio maia para receberem instrução de sabedoria médica. Os altos iniciados mamas comunicam-se com os Mahatmas do Tibete e conhecem a fundo os vegetais da Índia Oriental. O presidente dos índios Aruacos entra em um misterioso recipiente que contém um licor raro e quando sai dali, seu corpo físico já está no plano astral. Desta maneira, translada-se com corpo e tudo, em poucos instantes, para onde quiser. No entanto, esses sábios índios são calados ao extremo e humildes. Nenhum civilizado consegue jamais arrancar deles seus segredos a menos que se haja feito digno e merecedor de ser recebido como discípulo. Tenho de agradecer, neste trabalho, os dados excelentes que Dionisito da Cruz, residente na fazenda de Tierra Grata, a 20 quilômetros de Fundação, teve o bom gosto de me subministrar para minhas investigações sobre a Serra Nevada. Tenho também de dar graças a um indígena do departamento de Bolívar, Colômbia, pelos dados subministrados para este labor que foram magníficos. Apresento também meus agradecimentos ao mestre Paracelso, quem revisou e corrigiu os originais desta obra a fim de que ela cumpra a solene missão que lhe foi designada a desempenhar na futura idade de Aquário. Dou ainda graças ao mestre Kaluzuanga por sua maravilhosa chave que permitirá aos discípulos latino-americanos de sangue aborígene porem-se em contato com os templos de mistérios do raio maia. Há regiões do território colombiano onde o sangue aborígene é sumamente forte, como ocorre com o departamento de Boyacá, por exemplo. Os discípulos de sangue marcadamente índio, com a chave do mestre Kaluzuanga, poderão aprender a sair em corpo astral e receber instrução esotérica nos templos do raio maia, que é o raio autóctone americano.
Dou também graças aos mestres Moria, Koutumi, Hipócrates e outros pela sua cooperação nesta solene missão que me foi confiada. Agradeço também ao meu santo guru, cujo sagrado nome não deve ser mencionado. Eu, Samael Aunvior, mestre dos mistérios egípcios, sou o grande Avatara de Aquário, o iniciador da nova era, o mestre da força. Chegou a hora das grandes decisões e não há tempo a perder. Estamos assistindo à última agonia de uma raça caduca e degenerada. Cabe a nós agora empunhar a espada da justiça para desmascarar os traidores e para desconcertar os tiranos. Primeiro parte Introdução à Medicina Oculta Capítulo 1 As faculdades da medicina. A vaidade dos eruditos não vem do céu, mas que aprendem uns dos outros e sobre esta base edificam a sua igreja. Fundamento Sapientia. Fragmento. Paracelso. Bruno Noah, em uma revista de Berlim, disse textualmente: Sua Excelência, o reitor da Universidade de Halle, o senhor professor Dr. Anne, disse em seu discurso de 1934, tenho suficiente valor para me declarar publicamente partidário da astrologia e já é tempo de se reconhecê-la como uma ciência. Lamento não haver me preocupado com ela antes. É de se supor que o honorável corpo médico de Berlim acate a autorizada declaração do Dr. Anne, já que ele não é um oportunista nem um galeno impostor. A astrologia é uma ciência que remonta às primeiras idades da humanidade e todas as antiquíssimas escolas de medicina beberam em sua fonte de sabedoria inesgotável. Sendo isto assim, como de fato o atrasado reconhecimento do médico alemão não outorga mérito algum à astrologia, porém seu reconhecimento já basta. Os índios aroacos da Serra Nevada de Santa Marta não têm por que se lamentar de haverem ignorado a astrologia. Astrologia e medicina formam um sistema de ensinamento médico infalível e indispensável, já que são partes de um mesmo e complicado organismo. Usar uma destas partes ou estudar um destes elementos com prescindência do outro é anacrônico e anticientífico. O Dr. Walter Christ Straussund, diz o Dr. Kruneller, formulou uma nova teoria sobre os órgãos dos sentidos que abre novos horizontes à fisiologia sensorial. Muito se fala agora do sexto sentido e concluem que se há de buscá-la na quarta dimensão. O sistema médico dos índios aroacos da Serra Nevada de Santa Marta é análogo ao dos lamas do Tibete. Em matéria de fisiologia sensorial e anatomia humana, eles estão em posição invejável em comparação com a cacarejada sapiência modernista. Os médicos aroacos estudam medicina durante 13 anos e os lamas do Tibete por 12 anos no mínimo. O estudante aroaco de medicina permanece enclausurado em um apartamento de 2 peças por 13 anos precisos. Aos 7 anos de idade inicia seus estudos e gradua-se aos 21 anos. Por uma janela entra sustento ao estudante e por outra recebe os ensinamentos de seu instrutor, juntamente com as plantas medicinais. Primeiro ensina o professor que sabe menos e termina o que sabe mais. O número de instrutores varia segundo os cursos que recebe. Cada professor maneja sua mochila de plantas. O estudo das plantas versa sobre seus elementais e seus poderes ocultos. Esta é a antiga ciência da elementoterapia. À noite, os professores de astrologia e magia prática instruem o discípulo fora do apartamento. Para ele conseguir esta instrução, precisa desenvolver o sexto sentido, a clarevidência, o que o Dr. Walter Christ Straussund já pressentira. Eis o procedimento que os estudantes aroacos de medicina utilizam para desenvolver a clarividência. O discípulo permanece com uma vara na mão contemplando uma estrela do céu, lutando para perceber o sítio que o professor deseja.
Depois de certo tempo de práticas diárias, não haverá seguramente lugar na Terra, por remoto que seja, que o estudante não possa ver desde a Serra Nevada de Santa Marta. Os índios do departamento de Bolívar, Colômbia, desenvolvem o sexto sentido com o seguinte procedimento. Às 6 horas da tarde, o aspirante coloca no solo, sob uma árvore que pode ser guazuma, oliveira, totono ou tribol, uma garrafa de rum, um relógio, uma vela acesa e um prato de comida, a qual consome enquanto olha fixa e penetrantemente rum, a vela e o relógio. Os índios sempre executam estas práticas com o rosto voltado para o sol poente. Ao mesmo tempo pronunciam cheios de fé o credo cristão. Quintas e sextas-feiras são dias especiais para a realização destas práticas. Os órgãos sensoriais dos sentidos são a fonte de informação para a mente e à medida que mais sutis forem os sentidos humanos, melhor percepção teremos das coisas que nos rodeiam, por fim, mais exatos serão nossos juízos conceituais. O físico alemão Alfred Judith sustenta que o indivíduo de sangue puro ouve 8 oitavas completas da nota Sol, com duas linhas de frequência, 96 e 825, ou com linhas de frequência de 24, 787 e 200, enquanto que a média dos europeus mestiços alcança bem menos nas zonas auditivas grave e aguda. Os puros sangue dispõem de sentidos mais sutis e se a eles somarmos o despertar da clarividência, o sexto sentido, localizado na epífise, teremos uma mais penetrante percepção sensorial e uma legítima fonte de informação objetiva, o que os estudantes das faculdades de medicina não alcançam por carência de meios apropriados. Os índios aruacos e os lamas tibetanos conhecem a fundo a anatomia humana. Nos textos de anatomia universitária falta a anatomia dos corpos internos do homem, o qual é cétuplo em sua constituição orgânica. Portanto, cada órgão é cétuplo em sua constituição interna. Eis aqui os 7 corpos do homem. Primeiro corpo físico, segundo corpo vital, terceiro corpo astral, quarto corpo mental, quinto corpo da vontade, sexto corpo da consciência, sétimo espírito, o íntimo. O insigne mestre Paracelsus determina assim: primeiro limbo, segundo a muima, terceiro archaos, quarto corpo sideral, quinto Adesh, o homem interno ou mental feito da carne, corpo de Adão, sexto Aluesh, sétimo corpo do íntimo. São eles 7 organismos de diferentes matérias ou graus de sutileza que qualquer professor de medicina poderia perceber, se desenvolvesse a clarividência com os procedimentos dados nesta obra. Um estudo de anatomia para ser completo tem de abarcar, em seu conjunto, os 7 corpos do homem em todas as suas relações. Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, admite unisos formativos, o corpo astral ou linga sárira dos teósofos. Esses diferentes corpos internos do homem agem sobre as glândulas endócrinas e sobre os hormônios. Não se pode ser médico sem se conhecer a fundo esses nisos formativos de que nos fala Kant. O Dr. Christ concluiu que o olfato, a visão, a audição e os demais sentidos do homem funcionam mediante oscilações eletromagnéticas. Lakovsky, grande sábio russo, criador da teoria emanatista, chegou à conclusão de que tudo irradia e de que tudo é energia. É absolutamente impossível para alguém ser médico em toda a sua acepção sem ser clarividente e sem haver estudado a anatomia, a biologia e a patologia dos 7 corpos do ser humano. O mestre Paracelso disse: há 2 espécies de carne. A carne de Adão, o corpo físico, carne terrestre e grosseira, e a carne que não provém de Adão, a qual é de uma constituição sutil. Ela não é feita de matéria grosseira e penetra em todas as paredes sem necessidade de portas ou buracos. Contudo, ambos os tipos de carne têm seu sangue e seus ossos, e ambos diferem do espírito também. De Nimpes. Paracelso.
Esses corpos energéticos internos do homem são organismos materiais que o médico tem de conhecer a fundo para diagnosticar as enfermidades sem falhar, sem cometer torpezas. Para nada serve conhecer a química laboratorial se não conhece a química oculta. De pouco serviria para o médico conhecer a biologia externa se não conhece a biologia interna dos 7 corpos do homem. Da mesma forma, seria vão conhecer somente a anatomia física e desconhecer a anatomia interior, como seria vão o estudo teórico de bacteriologia sem um microscópio de laboratório. Estudar medicina sem se haver desenvolvido a clarividência positiva que permite ver e apalpar os 7 corpos do homem absurdo. Os métodos de diagnóstico da medicina acadêmica são insuficientes e por causa disso a maior parte dos pacientes morre sem que se saiba de que enfermidade. O índio Jerônimo Montano colocava uma bola de vidro na nuca do enfermo e através dela via o organismo melhor que com raios-x. Quando lhe competia diagnosticar a um paciente distante, bastava-lhe umedecer a esfera de vidro com rum e envolvê-la com a roupa do enfermo. Desta maneira singular, conhecia a enfermidade e a diagnosticava com precisão. Certa ocasião, 2 céticos levaram o chapéu de um morto para que o índio Jerônimo lhes dissesse a quem pertencia. Ele tomou o chapéu nas mãos e convidou os 2 para entrar em seu consultório. Quando entravam, disse-lhes: "Aqui está o dono do chapéu." Os 2 sujeitos caíram desmaiados ao verem sentado em uma cadeira o próprio defunto do experimento. Quisera eu ver um aluno do último ano de medicina diagnosticando na presença de um mama da Serra Nevada de Santa Marta. Seria divertido, muito divertido. O aluno aroaco, ao finalizar seus estudos de medicina e examinado por todos seus professores na presença do governo índio. Cada professor examina com suas mochilas de plantas, uma por uma, os magos na magia prática, os astrólogos em astrologia, etc. Os exames sobre as plantas relacionam-se com o ocultismo delas, isto é, com a elementoterapia, coisa que os botânicos ignoram. As escolas de medicina dos lamas do Tibete fazem a mesma coisa. Uma de suas especialidades é a cura com perfumes, a osmoterapia. De um devocionário lamaico foi copiada a seguinte oração mencionada por Krummeller: flores sublimes, selecionados rosários de florzinhas, música e ungüentos de deliciosas fragrâncias, luzes esplendorosas e os melhores perfumes trago aos vitoriosos, os Budas. Magníficas tônicas e finíssimos perfumes, saquinhos cheios de pastilhas aromáticas partidas, iguais em número às montanhas do Meru, e as mais lindas criações trago aos vitoriosos. FRHR. Von Pertkammer pintou um quadro, mencionado pelo Dr. Krummeller, no qual aparece um lama no pátio do Ungukumbi, no Templo da Eterna Paz, pressagiando junto a um incensário. No convento lamaico das 100.000 imagens de Maitreya jamais faltam os perfumes. O Dr. Rudolf Steiner afirma que o emprego dos perfumes na cura de enfermidades possuía um passado remotíssimo e um esplêndido porvir. Lead Beater disse que os nossos pecados e culpas repercutem no corpo astral, podendo ser eliminados pela ação de certos perfumes. Cada vício tem suas larvas que aderem ao corpo astral e só desintegrando essas larvas, mediante certos perfumes, consegue-se a cura total desses vícios. Em Pequim, no Tibete e no claustro mongólico Erdone de Sul, existem estátuas de Buda feitas com aromática madeira de sândalo. Essas estátuas permanecem envoltas em ervas aromáticas e são utilizadas para curas à distância. Essas estátuas chamam-se de Sho, escrito G, abreviatura de Gebe, isto é, do Senhor ou Mestre. Encontramos-las em Lhasa, capital do Tibete.
estima Purma e o nome de certas bolas de pano cheias de ervas aromáticas que tibetanos e mongóis penduram nos tetos de seus templos para fins curativos. Krum Eller fala em um dos seus livros do Lama Rinpoche que clinicava em Berlim. Trouxe suas essências do Tibete e jamais comprou uma droga sequer. Sua missão era velar pela saúde dos mongóis lá domiciliados, segundo nos conta o Irakó.